Fala pessoal, beleza? Bom ou não? Bora para mais um vídeo? Estou aqui com o Ford Ka, conferindo nele o sincronismo virtual e eu queria aproveitar para deixar algumas dicas interessantes aí com relação ao sensor de rotação desse carro. Sensor de rotação, muita gente tem dúvidas sobre ele e dificuldade às vezes para capturar o sinal dele. Então eu queria deixar uma dica com relação ao sensor de rotação que vale tanto para o Ford Ka quanto outros carros também que têm esse mesmo sensor. E uma dica muito especial também com relação exclusiva aqui para o Ford Ka, um detalhe do Ford Ka. Então fica ligado aí que vai ter dica aí bacana aí até o final. Vem comigo, vou virar a câmera para a gente ver junto. Nós vamos começar aqui então, pegando ali o sensor de rotação. Ele está ali no virabrequim. Acesso dele é bem fácil, bem tranquilo. O conector dele tem 3 pinos. O terceiro pino de cima para baixo é o sinal de resposta. Então ele tem ali um terra, uma alimentação de 5 volts e um sinal de resposta. Esse sensor ele é magneto resistivo. O sinal dele é um pouquinho diferenciado, então é isso que a gente vai ver. A gente vai estar capturando esse sinal aí. Nós vamos começar aqui no Hantek, mas a gente vai ver as características dele aí em outros aparelhos também. Então vamos lá da partida para a gente começar a ver o que a gente tem aí. E tenho ele aqui funcionando em aparelhos diferentes. Eu tenho ele aqui no Hantek, no 6074, cheio aí de falhas, né, no meio do sinal dele. Então, cheio de falhas. No 1008, ó, também cheio de falhas, né. Vou ver ele aqui no 1000, tá vendo, ó, muita falha em cima do sinal. E tenho ele aqui, olha só, o mesmo sinal rodando aqui no MT Pro. Olha como que ele rodando aqui, perfeito ali, ó. Outros aparelhos aqui também, olha só. Aqui ele rodando perfeito, né? E aqui, olha só, olha quanta falha tem aqui. Mas olha o detalhe, se eu mudo aqui o tempo, se eu deixo ele um sinal mais lento, piora. Mas se eu deixo ele mais rápido, ó, um tempo menor, aqui ele está com 1 milissegundo para conseguir ler, ó, ok? Aqui ele está trabalhando com 10 milissegundos, mas eu posso mudar para 20, ele continua lendo tranquilo também, sem problema. Aonde a gente está mais acostumado a trabalhar, que é no Hantek, né? Tenho aqui o Hantek, tenho o MT Pro, tenho aqui também o 1000. Como que eu consigo fazer aqui uma conferência aqui do sincronismo, ou mesmo visualizar se esse sinal está com defeito ou não, dessa forma aqui, fica complicado, né? Então o que a gente pode fazer aqui? Eu tenho aqui o sinal do sensor de rotação e embaixo eu tenho o sinal de ignição. O que eu devo fazer nessa condição aqui é diminuir o tempo. Nós estamos com 20 milissegundos, então o que eu faço? Eu passo ele para 10 milissegundos, aqui é o Hantek 1008, ele ainda continuou com algumas falhas, ó. Então eu diminuo um pouquinho mais, com 5 milissegundos, o sinal já ficou perfeito, ó. E eu posso, utilizando aí a ignição, né, como trigger, eu posso levar esse sinal um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Se for preciso, eu posso até pegar uma outra ignição ali, e aí eu consigo verificar esse sincronismo com relação ao sensor de fase sem dificuldade. Então aqui no 1008, ó, eu consegui esse sinal sem falha com 5 milissegundos. Vamos ver com o Hantek 6074, ó. Ele está com 20 milissegundos, o que eu vou fazer? Vou passar ele para 10 milissegundos, ó. Deixo ele com 10 milissegundos e aí pronto, eu tenho a falha dos 2 dentes, tenho ali a falha dos 2 dentes, né? Somente. Depois tem ali os 60 dentes sem aparecer falha mais. Aí eu consigo também fazer o diagnóstico. Eu posso chegar nessa tela mais para a esquerda,
posso chegar ela mais para a direita. Aí vai depender da posição do sensor de fase, né, para mim enquadrar ele certinho ali e poder fazer a verificação ali do sincronismo virtual. Vamos ver ele aqui com o Nil, como que a gente consegue com o Nil. Ele está ali com 25 milissegundos, vamos passar ele para 10 milissegundos. Continua com falha ali com 10 milissegundos, né? Passar ele para 5 milissegundos, ainda continua ali com falha. Vamos passar ele aqui então para 2,5, vamos ver se com 2,5, aqui com 5 ele ainda aparece muita falha, né? Com 2,5 e com 2,5 aí, ó, ele já parou ali. Deixa eu acertar esse trigger aqui também. Então aqui com 2,5 milissegundos eu consigo aí travar e usando ali o trigger eu consigo chegar ele para frente e para trás. Eu vou procurar aqui a falha dos dois dentes, ó. Então tem aqui a falha dos dois dentes, ó. Então com a falha dos dois dentes é fácil, eu consigo fazer a contagem dos dentes e junto com o sensor de fase fazer ali o sincronismo. O Nil também tem uma outra vantagem, que ele tem a opção de gravação, né? Então eu usando o buffer de gravação ali, eu posso gravar aí com a velocidade mais rápida, né? E depois andar com a tela, eu consigo fazer o sincronismo também na boa, beleza? Então assim, mais importante do que velocidade do equipamento, olha aqui com o MT Pro que beleza de sinal, ó. Eu posso até mudar aqui, posso deixar ele, ó, com 1 segundo aqui, ó. Olha para você ver, ele não perde nada, ó. Posso usar até um tempo maior aqui, que ele não perde nada aí com relação à qualidade ali de imagem, tá? Mas o mais importante que ter um equipamento aí, né, com a varredura melhor, porque isso aqui é questão de taxa de amostragem, né? O mais importante é o quê? É conhecer a ferramenta que eu tenho e saber trabalhar com ela de forma a ajustar ali para poder fazer o que eu preciso fazer, né, o meu diagnóstico com qualquer uma dessas ferramentas. Então, o mais importante que a qualidade do equipamento é o seu conhecimento para utilizar o equipamento que você tem e conhecer o seu equipamento, né? Então, essa aí é a dica com relação a esse sensor. Às vezes a gente acha que ele está com defeito, e não é defeito, é apenas ali, porque como ele tem um sinal muito rápido, né? Então se ele tem um tempo muito grande ali de leitura, ele não consegue acompanhar ali o sinal pela velocidade do sinal, beleza? Agora vamos aqui numa dica que nós temos com relação aqui ao Ford Ka, tá? Alguns dias para trás aí, a gente fez um vídeo de um motor desse aqui, que ele tinha problema em um sensor de fase, e como um sensor de fase estava com o anel, ele tem um anel magnético aqui lá no eixo, né? Esse anel magnético ele estava fora da posição, com isso os dois sensores aqui entravam em conflito e o carro não pegava. Quando a gente desligava um dos sensores, que estava com defeito, aí sim ele entrava em funcionamento. Eu peguei um carro desse aqui outro dia, que ele não pegava, os dois sensores de fase funcionando normal, eles tinham feito o motor, e no sensor de rotação lá embaixo, na posição dele, colocaram ele fora da posição, então ele não tinha sinal ali no sensor de rotação. Então cuidado na hora de colocar esse sensor lá embaixo, ele tem uma posição e ele encaixa, né, de forma errada, não sei exatamente como, mas colocaram ele lá na posição errada. Na hora que tirou para testar, como que eu posso testar ele fora do lugar? A princípio eu até imaginei que fosse um defeito do sensor, mas eu tirei ele fora, coloquei ele na tomada e você passando ali um metal na frente do sensor, ele vai emitir um sinal. Esse mesmo pico que ele tem aqui, né? Ele dá um picozinho desse aqui, ó,
quando você passa um metal na frente dele. Aí você identifica que o sensor o quê? Não está com defeito. Então, no caso que a gente tinha, era o posicionamento dele errado lá. Aí foi só colocar no lugar, o carro funcionou normal. E nesse aqui, nesse Ford Ka aqui, existe aqui ó, um defeito nos 2 sensores de fase. Os 2 estão com defeito. E ele funciona aqui, ó. Eu vou desligar os 2 sensores aqui, ó. Você vai ver que ele vai funcionar com os 2 desligados. Então, só com o sensor de rotação, ele funciona. Olha só. Ok? Então, ele precisa, para funcionar aí, do sensor de rotação. Ele não funciona com os 2 de fase bons, tá? E se tiver um bom e um ruim, dá conflito e ele não funciona. Então, se você desligar eles, ele já funciona somente com o sensor de rotação. Beleza? Então é isso aí. Se gostou, deixa para nós o joinha, beleza? Abraço e até a próxima.